Irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos à nossa classe intitulada Escola de Oração, Orando segundo as Escrituras Sagradas. A partir deste momento, nós vamos bem trilhar uma jornada, um caminho sobre o tema oração à luz da Bíblia Sagrada, com o propósito, com o objetivo de despertar o meu, o teu, nosso coração, com base nas Escrituras Sagradas, a termos uma vida espiritual a contento, à altura, uma vida realmente moldada pelo poder do nome de Jesus através de uma vida de oração. Bom, há vários textos bíblicos que eu poderia citar para você nesse momento acerca da oração, e eu não o farei agora justamente porque nós vamos nos deparar com os mesmos ao longo desta jornada para a glória de Deus, nosso Pai. Todo o nosso conteúdo está sustentado, abalizado, fundamentado na palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e de prática. É a Bíblia Sagrada, a palavra que nós amamos, a palavra que nós temos a paixão profunda por ela. Eu amo a palavra de Deus. Seja Deus louvado pela sua palavra, e eu tenho paixão por ela. E eu quero compartilhar com vocês esta nossa primeira aula, e eu tenho que dizer a vocês que nós teremos um caminho aí, eu vou colocar por base aproximadamente aí umas 20 aulas, tá? Acerca desse tema, deste assunto, podendo progredir esse assunto, avançar este assunto, porque ele é de suma importância para a nossa fé cristã, para todos nós, em nome de Jesus, ok? Vamos fazer uma breve oração pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre este trabalho que possa edificar a sua fé em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho querido e amado, nosso Senhor e também Salvador, nós te convidamos, Senhor da glória, a fazer parte desse nosso momento de instrução, de ensino, de pedagogia para a vida cristã, nesta classe EAD, nesta sala de aula, onde teremos uma jornada longínqua acerca desse tema, a escola da oração, e orando a palavra de Deus segundo as Escrituras Sagradas, aprendendo com o Antigo Testamento, aprendendo com o Novo Testamento, aprendendo com os homens do Antigo e também com o Senhor Jesus, que é o nosso paradigma e modelo na escola da oração. Obrigado por esta oportunidade, pedimos a tua bênção, o teu favor, e que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para que possamos ter tempos agradáveis na presença do Senhor, o Espírito e uma alma desperta, renovada, para buscar a face do Senhor em todo tempo, em todo momento, como o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Tessalonicenses 5 e verso 17, quando ele diz: orai sem cessar. Pedimos a tua bênção em o nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja, para a glória do teu nome. Amém, queridos? Deus seja louvado. Eu quero já projetar aqui os nossos slides, quero dizer a cada um de vocês que abaixo, aqui na plataforma, tem uma aba conteúdo, e é ali que você vai ter acesso, de acordo com cada aula, o seu PDF, que são as projeções
que eu vou fazer aqui, e aí você vai arquivando, você vai lendo, vai acompanhando isso também, vai fazendo disso realmente um estudo sistemático para a sua fé, para a sua vida cristã, e eu tenho certeza que Deus vai manifestar a sua glória na sua vida, seu ministério, sua vida espiritual, familiar, conjugal, sua vida cristã. Ela tem tudo para ser melhor se nós colocarmos em prática essa nossa jornada que nós estamos começando a partir desse momento. Perfeito? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. O nosso primeiro ponto da nossa aula abre com uma introdução, na verdade, falando sobre a oração como um fôlego espiritual, mostrando que o homem ele foi criado para respirar. Ok, respirar Deus. Eu tenho um tema que é proposto para essas aulas também, que é o tema de um livro que logo eu estarei lançando, que é o tema oração. E o subtítulo é O Oxigênio que me faz viver. Oração é o título e o subtítulo é O Oxigênio que me faz viver. E eu quero que você entenda isso ao longo dessas aulas, porque a oração realmente ela é como um fôlego, como um ar, como um vento, como respirar, como o oxigênio espiritual para a vida cristã, para a vida espiritual, para a vida ministerial. Você que é um pregador, um cantor, um vaso, um profeta, uma profetisa, um instrumento na mão de Deus, um pastor, um obreiro, um escritor, um teólogo, um seminarista, nós não podemos abandonar o quarto da oração, o exercício da oração, o lugar da oração. Então é fundamental isso na minha fé, na sua fé, para a glória de Deus, nosso Pai, ok? Introdução: a oração não é um acessório da vida cristã, também não é um recurso emergencial para momentos de crise, né? Na verdade, a oração ela é o próprio fôlego de uma alma regenerada. Você é um crente salvo, lavado, comprado, remido no sangue de Jesus. Paulo, quando escreve a Tito a epístola pastoral, capítulo 3, o verso 5, Paulo ele ensina que nós fomos salvos e essa salvação ela produziu em nós esta regeneração do Espírito Santo em nossas vidas, que não é um processo, mas é um ato invisível, de dentro para fora. Paulo diz que nós fomos salvos, nós fomos lavados, nós fomos purificados e regenerados e renovados pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta nossa nova vida em Cristo, ela é uma vida de ordem espiritual. Uma vez sendo uma vida de ordem espiritual, o que a mantém viva, o que a faz viver, ou o que a faz permanecer, é justamente a vida espiritual a contento, o nível de espiritualidade. Há várias coisas que contribuem para isso, e a oração é aquela que nós diríamos o pilar, a coluna, o fundamento. Além da oração, poderíamos mencionar outras coisas. Nas próximas aulas veremos isso, como a comunhão, o jejum. Olha, a leitura sistemática da palavra de Deus, você não pode ficar longe, jamais, das escrituras sagradas, né? Congregar, participar da ceia, estar envolvido com os trabalhos da igreja e muito mais. Mas no episódio em pauta, nós estamos tocando sobre o tema a oração. Então, ela é o próprio fôlego de uma alma regenerada. E aqui nós temos a fala: a oração não é um acessório, a oração também, ela não é um recurso de emergência quando estou em crise. Infelizmente, há muitos servos e servas de Deus que buscam a Deus em oração, porém, só em casos de extrema necessidade. A luta chegou, a porta fechou,
os problemas se levantaram como um tufão, como um vento, como uma tempestade, e aí, na maioria das vezes, nós nos recorremos à oração. E não é legal ser assim, não é bom ser assim. Nós podemos dizer que é necessário orar em todo tempo, em todo momento, antes da luta, no meio da luta e depois da luta. Então não espere um dia mau chegar para você buscar a face do Senhor. Tenhais uma vida de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o corpo humano não foi criado para sobreviver sem o oxigênio, o espírito humano não foi formado para existir sem comunhão com Deus. Bom, eu vou citar alguns textos, você pode anotar para conferir na sua Bíblia, mas se eu leio João 4, verso 23 e verso 24, eu me deparo com Cristo conversando com a mulher samaritana. E a esta mulher, Jesus disse que Deus, ele é Espírito. Deus, ele é Espírito. E Jesus acrescenta dizendo que aqueles que querem adorar a Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade. O Pai, inclusive, está à procura dos verdadeiros adoradores que assim o fazem. Então fica claro uma coisa, que Deus é Espírito, ok? Agora, se nós lermos Gênesis capítulo 2, versículo 7, tome nota do texto, por favor, você vai encontrar o texto dizendo que o Senhor Deus, ele formou o homem do pó da terra. Então, essa parte que Deus forma o homem do pó da terra é o seu corpo, é o seu bios. Aí chamamos de a vida do corpo. Bios, a vida do corpo, o termo grego para a vida do corpo. Mas o Senhor Deus soprou nas narinas do homem, e aí você está vendo o sopro. A palavra sopro é a mesma para fôlego, é a mesma para ar, é a mesma para hálito, é a mesma para vento. E aí você pode escolher as raízes, tanto do hebraico quanto do grego, para esta expressão, ok? Você vai ter esta expressão também como ruach, que é a expressão sopro, vento, hálito, da parte de Deus na vida do homem. Então o oxigênio de Deus entrou naquele corpo, e o texto diz que o homem passou a ser uma alma vivente. Agora, se eu leio pelo ponto de vista da primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e lá o texto está dizendo assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente irrepreensíveis para o dia da vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. E ali Paulo está nos mostrando que nós não temos só a vida do corpo, a saber, o bios, mas também temos a vida da alma, que é a persona, a psique, e tem ainda a vida do espírito, que é o zoe. Observe que Deus é espírito, e nós temos uma vida também no espírito, e todo culto começa no nosso espírito, que alegra a nossa alma, e o nosso corpo esboça, reage à alegria da alma, porque o culto começou no nosso espírito. É importante que você entenda que a sua vida tem um lado dela que é totalmente espiritual. O seu corpo é o lado material, o externo. Sua alma é a sua persona, relacionamento, comunhão. Por isso que você é uma pessoa, faz parte de uma família que se comunica com uma outra pessoa. Marido e mulher, pais e filhos, irmãos e igreja, e assim sucessivamente. Mas você tem uma parte sua que é totalmente espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 16, está escrito assim, que o Espírito, aí você vai ver lá a letra maiúscula para o Espírito ali, ele testifica com o nosso Espírito, letra minúscula, que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, que veio morar em mim, em ti, em nós, pelo ato da nossa conversão, de ter aceitado a Cristo como Senhor e também Salvador pessoal da nossa alma, e isso você vai encontrar uma base muito interessante, que está na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1,
o versículo é o 13. E lá o texto diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Perceba algumas ordens. Em quem também vós estáis, tempo presente do verbo, depois que ouviste, passado, a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Eu ouvi a palavra, eu ouvi o evangelho, tendo nele crido, aceitei, me converti, confessei Jesus como meu Salvador, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo veio morar, habitar, estar em mim. Por isso estou citando Romanos 8, verso 16. Mas poderia citar 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, quando Paulo escreve dizendo que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Bom, a grande verdade é que você é um ser espiritual porque o Espírito Santo mora em você e existe um espírito humano em você. Logo, tudo que você pensar de uma vida espiritual começa no seu espírito, que atinge todo o âmago da sua alma e se expressa por meio do seu corpo. Você é uma casa, um templo, uma habitação, um tabernáculo, onde Deus decidiu habitar, residir, morar, ficar e se movimentar e revelar os seus planos e os seus propósitos. Bendito seja o nome do Senhor por essas verdades tão claras da Bíblia Sagrada. Daí a necessidade, então, de você ter uma vida de oração, ter um exercício da oração. E eu não estou aqui dizendo que você tem que orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas por dia. Eu não estou aqui colocando um tempo, um relógio, calculando algo que você deva fazer como se fosse uma regra, um cronograma de oração. Na verdade, oração é algo tão gostoso que ela vai nascendo dentro de nós. Ao passo que você vai orando, isso vai surgindo, vai nascendo essa sede, essa fome, esse desejo de estar um pouco mais na presença do Senhor. O importante mesmo é que você esteja orando. E eu sempre digo que quem não vem de uma vida de oração terá dificuldade de orar. Às vezes você escuta uma pregação sobre oração, ou então um louvor sobre oração, um testemunho sobre oração, uma aula sobre oração. E isso pode te motivar, te dar um gás. E você decide então, a partir de hoje, ter uma vida de oração. Só que aí você decide fazer o quê? Você decide tirar 1 hora de oração, 2 horas de oração, eu vou provar para mim mesmo. Não, não é isso. Esquece. Você vai parar, você vai desistir, porque você vai cansar, vai secar a boca, vai estagnar, vai se frustrar e não vai querer mais orar. Então eu te aconselho, se você não vem da prática, do dia a dia, de uma vida de oração, eu te aconselho a orar 3 minutos. Dobre os seus joelhos, se for possível. Arruma um lugarzinho para você ficar a sós com Deus. Fale com Ele ali, ore ali 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Passe um tempinho ali, o mínimo que for. Eu tenho certeza absoluta que Deus, pelo seu Espírito Santo, que em ti habita e está, Ele vai começar a gerar isso, Ele vai começar a trabalhar isso dentro da sua alma de uma maneira tão gostosa, tão perene, tão maravilhosa, que você vai começar a notar que 5 minutos agora se tornaram 10. E você, continuando isso, você vai perceber o desejo, a fome, o prazer, a alegria. Você vai descobrir que começou orando por uma necessidade, mas você agora já está orando por prazer, por relacionamento, por devocional, porque você ama estar na presença de Deus, ok? Então, assim como o corpo humano, ele não foi criado para sobreviver. Sem o oxigênio, o espírito humano não foi formado para existir sem a comunhão com Deus. Desde o princípio, então, o Criador estabeleceu que a vida verdadeira fluiria da relação contínua entre o homem e o seu Criador, o seu Deus, o seu Senhor. A ausência da oração não é apenas negligência espiritual, mas olha o termo que nós mais conhecemos, a asfixia da alma. Isso é um problema, porque
eu vou matando a minha alma lentamente. Ela está gritando, ela está dizendo, não faça isso, ela está dizendo, pare, você vai me matar. Mas nós precisamos ressuscitar a nossa alma, trazer vida para a nossa alma, e a oração é o oxigênio que me faz viver. A oração é o oxigênio que te faz viver. Que o Espírito do Senhor te convença disso e te conduza ao lugar da oração. E mais do que isso, o meu desejo é que Deus dê a você um espírito de oração. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, ela afirma então que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida. O homem então tornou-se alma vivente. E esse sopro inicial, ele não foi apenas um bios ou biológico, mas ele foi espiritual, ele foi pneumatológico, ele foi dentro da teologia do ser de Deus, da ontologia de Deus para a antropologia do homem, da pneumatologia do espírito. É tanta coisa envolvida simultaneamente que é muito glorioso poder compreender isso aqui. O homem passou a viver porque ele recebeu de Deus algo que não poderia produzir por si mesmo. E da mesma forma, a oração, ela é o meio pelo qual continuamos a receber vida daquele que é a fonte, eterna. Então, quando um cristão, servo de Deus, ele tem uma vida de oração, o que acontece? Ele continua se abastecendo, se alimentando, se saciando de uma fonte. E esta fonte é inesgotável, porque ela é eterna, é o Senhor nosso Deus. Então você que já recebeu algo de Deus, na oração você continuará recebendo. Você nunca vai parar de receber algo de Deus se você não parar de exercitar a sua vida de oração. A vida de oração, aleluia, glória a Deus, ela promove em nós, aleluia, o prazer, ela promove vida, ela promove comunhão, ela promove alegria, ela promove dons espirituais, ela promove confirmação do chamado, ela promove sensibilidade, ela promove discernimento de espíritos. Os nossos ouvidos ficam mais aguçados, nossa mente fica mais tranquila, nossa alma se deleita no Senhor, o nosso coração fica aberto e estamos sensíveis à direção do Espírito Santo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É por meio da escola da oração, da vida prática da oração, que recebemos poder, recebemos autoridade, recebemos força, recebemos graça, recebemos renovo, direção, sabedoria, intrepidez, ousadia, o Espírito do Senhor na nossa vida, espírito de conhecimento, espírito de inteligência, espírito de sabedoria, espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito do temor do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a fonte é eterna e orar, estar ali na comunhão com Deus, faz com que você continue recebendo e muito da parte do Senhor. Ao longo das Escrituras, a oração aparece como canal pelo qual homens e mulheres mantiveram-se espiritualmente vivos em meio a contextos hostis, desertos emocionais, perseguições e crises profundas. Se você não for um crente de oração, um pastor, um obreiro, um pregador, um cantor, um vaso, um profeta, uma profetisa, um homem de Deus, uma mulher de Deus que tenha
uma vida regada e muito bem alinhada, pedagogicamente exercitada da oração, você não vai suportar os desertos da vida, você não vai suportar os momentos hostis, você não vai suportar as perseguições. E não quero construir aqui uma situação que faz com que você fique em defesa ou autodefesa contra alguém da sua igreja, do seu ministério, mas a grande verdade é que nós temos batalhas que são de ordem espiritual, e elas são declaradas, a Bíblia é clara isso, Efésios 6, versículo 12 está claro, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Carne e sangue implica dizer que a minha luta não é contra você e a sua não é contra mim. Carne e sangue, homem, mulher, pessoas, não. Crentes não brigam com outro crente. A nossa luta é de ordem espiritual, é principados, é potestade, é dominadores, é hostes espirituais da maldade, dos lugares celestiais. Mas eu não posso negar a você que existem pessoas na igreja, no ministério, e tanto do lado de obreiros, de pastores, de liderança como membros, que infelizmente não seguem uma vida de oração, de jejum, de obediência, de temor, não entendem essas coisas. E por isso elas vivem uma vida mais na carne. E porque elas estão mais na carne, então elas se tornam pessoas que vão acabar dando lugar à carne. E elas, em algum momento, elas vão ser um problema. Em algum momento, elas vão, de vez de ser uma bênção de Deus para a minha vida, para a sua vida, ela acaba sendo um problema para mim, para você, na jornada da fé, na jornada cristã. E eu quero que você entenda que, se você não estiver em oração, você não suporta isso. Você não suporta a gracinha de um irmão, a inveja do outro, os ciúmes do outro, a perseguição do outro. Você não suporta o silêncio de uma liderança, você não suporta quando a liderança te põe em disciplina e nem te fala, quando te corta as suas oportunidades para cantar ou para pregar ou para fazer alguma coisa, porque pensam diferente de você. Agora, se você estiver na fiação, se você estiver ligado do Senhor, na presença do Senhor, você vai ter sensibilidade espiritual, discernimento espiritual, e em paz você vai permanecer e ficar, e vai ver Deus mover, Deus agir, Deus trabalhar no seu ministério. Por isso eu quero te dizer que há muitos irmãos mudando de um lugar para o outro, aqui não está bom, eu vou para lá, lá não está bom, eu vou para cá, e assim vai, porque ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me entende, estou querendo apagar minha chamada, e aquela coisa toda, e na verdade tudo está numa vida de oração. Não há quem pare um crente que ore, não há quem pare um pastor, um obreiro, um cantor, um servo de Deus que tem vida de oração. Quando você tem vida de oração, é Deus que guerreia as suas guerras. Quando você tem uma vida de oração, é Deus que te justifica. Quando você tem uma vida de oração, é Deus que te dá a vitória. Se você não acredita nisso, então pare de ler a Bíblia, pare de pregar, pare de falar alguma coisa da Bíblia, porque o que eu estou te dizendo está na Bíblia. Homens e mulheres de Deus passaram por isso e venceram através do exercício da oração, porque quem ora confia em Deus, quem ora depende do Senhor, quem ora descansa no Senhor e espera no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O salmista ele declara o seguinte no Salmo 42, no verso 1 e verso 2, que você conhece muito bem. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aleluia. A sua alma tem sede de Deus, meu irmão, minha irmã? Hein? A sua alma tem sede de Deus? Você que é o meu aluno do Seminário Teológico Querigma, da Unitec, da Universidade Teológica Querigma, Extensão Universitária, você que é das nossas classes presenciais, das nossas classes EAD, você tem uma alma, a sua alma tem sede por Deus, de Deus, da presença de Deus e das coisas de Deus? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Não deixe o inimigo te enganar, não deixe Satanás te enganar, os demônios te enganarem. Não, tenha seu tempo com Deus, tenha o seu devocional, tenha uma vida consagrada, aleluia, no altar do Senhor, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Você vai ver que
Jesus diz em João 3, versículo 8, eu gosto dessa expressão que ele usa assim, o vento sopra onde quer. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia, oh aleluia. O vento sopra onde quer. Então um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, você vai orando, e daqui a pouco o vento vai soprar. Oh maravilha, oh glória a Deus. A sua alma vai ser inundada pela presença graciosa do Senhor. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Aleluia, sua alma vai ser cheia de Deus, tocada por Deus, pela virtude de Deus. Você vai ver Deus fazer coisas tremendas através da sua vida. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu te convido a você a permanecer nessa classe. Esta aula está chegando para você como uma aula demonstrativa, só para você entender o que virá pela frente. Como eu disse, nós teremos aproximadamente umas 20 aulas como essa. Essa aula é uma aula liberada para todos terem acesso, para todos conhecerem a nossa proposta, o nosso objetivo, o nosso desejo. E você adquirindo esse curso, fazendo parte desta classe, eu tenho certeza que Deus vai te levar a experiências profundas. Eu quero te convidar a dar um voto de confiança a este trabalho, porque eu creio que Deus vai despertar sua alma, seu espírito de oração, seu desejo pela presença de Deus, pela companhia de Deus, e baseado em Mateus, capítulo 6, verso 33, texto áureo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se Deus for a sua prioridade, todas estas coisas, diz o texto, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus não só lhe dará o que você está pedindo no âmbito do espírito, mas também no âmbito do pessoal, do material, do físico. Eu libero esta palavra na sua vida em nome de Jesus Cristo. Na carta que Paulo escreve aos Efésios capítulo 3, versículo 20, Paulo fala da glória do Senhor, do poder do Senhor. Ele reconhece: Deus, tu és tão poderoso que o Senhor não dá o que eu peço, o Senhor vai além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos. Oh, glória ao nome do Senhor, aleluia. Então essa linguagem da alma aqui, essa linguagem não é poética apenas, ela é vital, é de vida ou morte, ok? Oração é sede, oração é respiração, é o oxigênio que me faz viver. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando a igreja ora, ela vive. Então, o oposto disso é o quê? Vamos deixar a igreja e vamos pensar em nós. Quando você ora, você vive. E o oposto disso? Pegou a importância de você orar? Lembre-se, nem que for 3 minutos. Não é possível que você não vai conseguir, nem que for 3 minutos. Oh, Jesus vai mexer tanto com você. Quando deixa de orar, começa a sufocar lentamente, ainda que mantenha a aparência de atividade. E aqui está um problema sério, porque a maioria de nós, crentes em Jesus, estamos cheios de atividade, e estamos envolvidíssimos com a atividade, e tudo isso sem a oração. E isso não pode acontecer. Você não pode dirigir um culto sem oração, sem vida de oração. Você não pode liderar um departamento sem vida de oração. Até o seu dízimo você vai devolver sem oração. Você entregou uma oferta morta, fria. Tudo que você fizer precisa estar acompanhado da oração. E há muitos anos atrás eu ouvi uma frase, eu desculpe não me lembrar quem disse, mas a frase dizia mais ou menos assim: todo sucesso sem oração é imperfeito. Todo sucesso sem oração é imperfeito. Porque faltou alguma coisa, faltou o relacionamento, faltou a intimidade,
faltou apresentar o projeto diante de Deus, faltou ouvir a direção e os conselhos do Senhor. Ou convide Deus para os seus projetos, convide Deus para a sua casa, seu casamento, sua empresa, sua igreja, seu ministério, sua vocação, sua jornada. Convide Deus, você precisa convidá-lo constantemente a fazer parte da sua história. Oh, glória ao nome do Senhor nosso Deus. Então, quando a igreja ora, ela vive. Quando deixa de orar, começa a sufocar lentamente, ainda que mantenha a aparência da atividade. Programas e escrituras, Jesus advertiu os seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, versículo 41. A vigilância sem oração é esforço humano, e a oração sustenta o espírito desperto. Então, peraí, e se eu estiver só vigiando e sem orar, eu estou fazendo um esforço humano. Mas se eu vigio e também oro, esta oração, ela sustenta esse espírito de vigilância. É a oração que sustenta a minha prudência. Você pode observar que quando você está numa vida de oração, uma semana de oração, um mês de oração, você vigia mais, você fica mais atento às coisas. Quando você dá uma relaxadazinha, você começa a dar aquelas pecadinhas, aqueles pecadinhos, né? Aí começa a ficar amigo dos pecados, os pecados dos amigos, não é? E aí você não liga, você não dá muita importância, mas quando você está com a vida de oração, você começa a enxergar que aquilo te faz mal, e que não é bom ser daquele jeito, e ter tal comportamento. Você começa a vigiar mais. Louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor algumas coisas importantes para nós. Uma coisa importante na sua oração: peça para que o Senhor possa transformar a sua mente. Aí anote textos, anote aí, anote, por favor, anote aí. Peça para Deus transformar a sua mente. Romanos 12, 2. Peça para o Senhor transformar a sua mente. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 2, verso 16. Você sabe que em Romanos 12, 2, Paulo está dizendo: mais transformáveis pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Mas se você estiver em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí você vai ter lá assim, o encerramento do verso 16, mas nós temos a mente de Cristo. Ore até você ter a mente de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Você lembra do Salmo 51? Lembra do verso 10? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ore para Deus criar em você um coração puro. Que a profecia de Ezequiel 36, Ezequiel 36, verso 26, verso 27, tem lá a profecia: e vos darei um coração novo, vos darei um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, vos darei um coração de carne. Louvado seja o nome do Senhor. Então cria em mim um coração puro. Você tem o Salmo 51, verso 10, dizendo: renova dentro de mim um espírito reto, um espírito reto, um espírito reto. Ó, a mente transformada, o coração puro, o espírito reto. Olha quantas coisas boas. Então o Senhor deu um espírito novo, um coração novo, uma mente transformada. Você lembra que o Senhor aconselhou a igreja que está em Laodiceia, Apocalipse 3, verso 14 a seguir, na altura do 18 para o 19, ele está dizendo: aconselho que de mim compre colírio para que unja os teus olhos. Peça para o Senhor ungir os teus olhos com o colírio dos céus, para tirar as escamas do pecado, do sistema, do mundo, da frieza, para você ter visões das coisas celestiais, das coisas dos céus, das grandezas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Oh, aleluia, glória a Deus. E assim sucessivamente, uma alma saciada pela presença de Deus. Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. João capítulo 7, verso 37, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos buscar ao Senhor com intensidade, com paixão, com amor, e Deus fará coisas grandes. Então este capítulo aqui, ele inaugura a nossa jornada, afirmando aqui uma verdade inegociável. Qual verdade? Não oramos para viver melhor. Oramos porque queremos continuar vivos espiritualmente. Meu Deus, que coisa linda! Não oramos para viver melhor, oramos para continuarmos vivos espiritualmente. Bendito seja o nome do Senhor. Então a oração, ela não melhora apenas a qualidade da fé. A oração, ela preserva a própria essência espiritual do cristão. Assim como ninguém negocia a respiração, ninguém deveria negociar. Aleluias. Oh, glória a Deus. Ninguém deveria, nenhum crente deveria negociar a sua vida de oração. Você negocia a sua alma? Você negocia o seu fôlego de vida? Você negocia a vida que Deus te deu? Não. Mas você não pode negociar também a vida espiritual, que é a oração. A oração. Tudo que você pensar envolve a oração. Por favor, ore. Por favor, continue orando. Por favor, volte a orar. Isso vai te ajudar e muito. Você vai ter uma outra vida, é um outro patamar, é uma outra realidade. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, chegamos ao final desse primeiro ponto. Nós temos aí 42 minutos de aula para a edificação da minha fé e da sua fé. Estou liberando esta aula para que você possa conhecer o nosso trabalho. Eu espero profundamente que você seja atraído pelo Espírito de Deus, convencido pelo Espírito Santo, que esse simbólico investimento que você está fazendo jamais vai se comparar com esta grandeza das coisas de Deus que a sua vida está prestes a sofrer, com uma vida espiritual a contento, à altura. Quero também deixá-los cientes de que nós temos um grupo específico para esta classe no nosso WhatsApp, esse grupo específico. E neste grupo, além das aulas, você também vai estar envolvido em oração, porque eu estarei orando por vocês, eu estarei ali ministrando sobre vocês orações e orações, para que você possa realmente pegar fogo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma outra coisa que é muito importante para você, como também para nós, aqui do Seminário Teológico Querigma, é que você compartilhe esta verdade, compartilhe essa aula gratuita agora, com milhares de pessoas que você puder compartilhar, para que essas pessoas também possam ter acesso a essa primeira aula e despertar para fazer parte desta classe, fazendo esse simbólico investimento que você está fazendo, que vai ajudar e muito essas pessoas. São 20 aulas no mínimo, 20 aulas no mínimo. Eu quero avançar com vocês aqui, eu não terminei a aula 1 não, estamos aqui ainda no segundo tópico aqui para tratar com vocês. Bom, aqui eu quero liberar 5 pontos, de 5 a 6 pontos para encerrar essa aula 1.
Agora nós vamos no campo das ideias, ampliando esse assunto. Em primeiro lugar, a oração como origem da vida espiritual. Eu sempre digo que a oração é uma porta providencial. Quem providenciou, pastor? Deus. Deus providenciou esse veículo, essa porta, esse acesso chamado oração. Para o quê, pastor? Para que pudéssemos ter comunhão, relacionamento, aproximação, intimidade com Ele. E Jesus, Ele é o caminho. Jesus, Ele é a verdade. Jesus, Ele é a vida. E Ele diz que ninguém vem ao Pai se não for por Ele ou por intermédio dEle. Então, em Cristo, nós nos aproximamos do Pai, escondido em Jesus. E até onde eu posso chegar em Cristo, pastor? Até o Santíssimo Lugar, junto ao trono da graça. Anote, já citei João 14,6, anote, Hebreus 10, verso 19 e verso 20. Hebreus 4, verso 16. Você precisa construir esse caminho com as Escrituras, lendo esses textos. Vai te ajudar muito, meu Deus. A vida espiritual não começa no esforço humano, nem na disciplina religiosa, nem na observância exterior de ritos, mas nasce da comunhão viva entre Criador e criatura. A oração é o ponto inaugural dessa relação, pois é nela que o homem reconhece sua total dependência de Deus. Desde o Éden, a vida verdadeira, ela foi sustentada pelo diálogo com o Senhor. Ou seja, Deus falava com Adão, Adão falava com Deus. Qual o nome disso? Diálogo. E o que é oração? Oração é diálogo. Oração não é telepatia, oração não é monólogo, oração é comunicação, é interação, é fala, é conversa, é diálogo com o Senhor. Antes da queda, Adão não apenas habitava no jardim, mas vivia na presença de Deus, ouvindo sua voz, caminhando com Ele e desfrutando de uma comunhão contínua. Só a eternidade poderá nos revelar os dias, as semanas, os meses e os anos áureos de Adão no Éden com Deus. Segundo o Dr. Scofield, dentro de uma teologia americana, esse período ficou conhecido pelo termo dispensação da inocência, como também a aliança edênica e adâmica. Algo extraordinário, sem intermediários, ausência total do conhecimento prático do pecado. Que revelação, que intimidade, que comunhão, meu Deus do céu! E em Cristo tudo se faz novo e nós podemos restaurar tudo isso em Cristo. Em Cristo, se nós não negligenciarmos esta tão importante vida de oração. Quando o pecado rompe essa comunhão, a consequência imediata não é apenas moral, mas vital. Por quê? Porque houver uma morte espiritual.
O pecado trouxera uma morte espiritual. Então, foi vital. O homem passa a existir biologicamente, porém morre espiritualmente. Por isso que ao aceitar a Cristo como Salvador, Jesus disse que nós nascemos de novo. E não nascemos da carne, não nascemos do sangue, não nascemos da vontade do varão, mas nascemos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Louvado seja Deus. Avancemos nisso. É por isso que a restauração da vida espiritual sempre passa pela retomada da comunhão. E a oração, ela se torna o primeiro passo do retorno ao Pai, e as Escrituras afirmam. Eu vou ler de novo isso aqui. É por isso que a restauração da vida espiritual sempre passa pela retomada da comunhão. E a oração, ela se torna o primeiro passo para o retorno ao Pai. Então as Escrituras afirmam o quê? No texto de Isaías 43, verso 1, mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, aleluia! E essa palavra revela que a vida espiritual nasce do chamado divino, e a oração é a resposta humana a esse chamado. Deu para entender isso? Olha que coisa linda, vamos lá. A oração, ela é um chamado, aliás, a oração é uma resposta ao chamado divino. Então, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, comprado, lavado e remido do sangue de Jesus, saiba que isso implica dizer que Deus está te chamando. Então, há dentro de você algo do céu, quando você se converteu, entregou a sua vida a Cristo, então o Espírito Santo que mora em você te chama, te convida, te convence, porque ele não é uma energia, ele não é uma influência, ele não é um vento, ele não é um poder que emana, ele é uma pessoa. Uma pessoa. Eu posso olhar para o Antigo Testamento e ver o Espírito Santo no Antigo Testamento sendo exemplificado. O Antigo Testamento fala do Espírito Santo como rio, fala dele como água, fala dele como orvalho, fala dele como chuva, fala dele como vento, como fogo, como azeite, como óleo. Então, como pomba, o Espírito Santo no Antigo Testamento, há várias sombras que apontam para a realidade. Mas a partir do momento que o Espírito de Deus foi derramado, a partir de Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo que foi derramado veio para ficar, e ele habita no crente salvo, lavado, comprado e remido no sangue de Jesus. A igreja como um todo é o templo e habitação do Espírito Santo. O cristão individualmente tem a pessoa do Espírito Santo morando em si, na sua vida. Então quero lhe dizer uma coisa: o Espírito do Senhor em você, ele é mais do que vento, ele é mais do que fogo, ele é mais do que óleo, ele é mais do que azeite, ele é mais do que orvalho, ele é mais do que rio, ele é mais do que água, ele é mais do que qualquer outra antitipo da pessoa do Senhor, do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele fala, ele sente, ele intercede, ele geme, ele convence, ele ensina, ele orienta, ele ajuda, ele fortalece, ele advoga, ele alegra, ele entristece quando falhamos, ele renova quando nos arrependemos, e isso está dentro de uma vida de exercício de oração. Pelo amor de Deus, volte a orar, nem que for 1 minuto, nem que for 3 minutos, mas respira, oxigênio, oração, o oxigênio que me faz viver, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, que o Senhor te renove hoje aqui, que o Senhor te renove, que o Senhor te renove, que o Senhor te renove, que o Senhor manifeste sobre você a sua glória, seu poder, em nome de Jesus.
A oração não é apenas uma prática devocional, entre outras, mas o ambiente onde a vida espiritual é concebida, nutrida e amadurecida. Aleluia! Sabe o que o Paulo disse na segunda carta aos Coríntios 5,17? Ele diz que se alguém está em Cristo, olha o tempo presente do verbo, se alguém está, tempo presente, se alguém está em Cristo, é nova criatura, não é uma pseudo colocação, é uma afirmativa. É nova criatura, as coisas antigas, as velhas, essas já passaram, eis que tudo se fez novo. A expressão grega para a palavra é nova criatura, na raiz grega é nova criação, porque é um paradoxo da primeira criação, porque a primeira caiu, mas a segunda está sendo ressuscitada pela vida em Cristo. E você tem que manter esta vida funcionando, os órgãos vitais da sua vida espiritual funcionando, e isso vai através da oração. Quais são os seus órgãos vitais da vida espiritual? A sua sensibilidade, a sua visão, a sua audição para ouvir a voz de Deus, sua visão de reino, de obra, isso, sensibilidade, contrição, coração quebrado, aleluia, sua mente de Cristo, oh maravilha, aleluia, coração novo, regenerado, limpo, puro, oh glória a Deus, paixão pela palavra, zelo pela doutrina, vida de santidade, fugindo da aparência do mal e do pecado, sempre olhando para a eternidade, os pés na terra, o coração no céu, clamando pela volta gloriosa de Jesus, desejando morar com Cristo, aleluia, pregando o evangelho, ganhando almas, fazendo com amor, com prazer a obra de Deus. Isto é coisas novas, nova criatura, vivendo o novo de Deus na sua vida. Essa novidade de vida não acontece de forma automática, ela se desenvolve na intimidade com Deus. E a oração, você não merece que eu leia isso, não é possível. A oração é o útero, a oração é o útero espiritual, meu Deus, onde o novo homem é formado. Oh, glória a Deus, aleluia. Meus queridos, vocês sabem, eu sou um acadêmico, vocês sabem disso, eu sou um educador teológico, vocês sabem disso, eu sou responsável direto pela Unitec, pela Universidade Teológica Querigma, pelo Seminário Teológico Querigma, no curso livre, curso de extensão universitária, há 14 anos, lecionando, sou um escritor, sou um pedagogo, eu sei, vocês sabem como que é a minha vida, eu estou nas redes sociais, vocês me conhecem, mas olha para mim, escute só o que eu vou lhe dizer, a oração é o útero espiritual, onde o novo homem é formado. Então a teologia, o livro, a biografia, o seminário, tudo isso é excelente, você deve fazer, mas o que te forma é a oração. A oração é o útero da sua formação espiritual, ministerial, vida cristã. Você jamais irá alugar algum sem isso aqui. Você pode ir lá na melhor faculdade, na melhor universidade teológica, seja no Brasil ou lá no Texas, ou você pode ir para qualquer outro lugar, você pode ir para a Alemanha, você pode buscar a melhor referência da teologia pentecostal, se você é um crente pentecostal, você pode buscar a melhor referência da teologia reformada, se você é um crente reformado, mas se você abandonar a oração, você será chato, você será insuportável, você terá muito conhecimento, você falará nos auspícios das cátedras, o seu linguajar, a sua fala será polida, o seu português dentro do vernáculo, você vai escanear bem as palavras, sua exegese vai ser pura, cristalina, você vai saber colocar perfeitamente o texto, o contexto, a oratória, a retórica, você vai ser rico na hermenêutica e na exegese bíblica, você vai ser apurado nos originais do hebraico, do grego, você vai poder citar filósofos de cabeça, meu Deus do céu, mas você vai ser insuportável sem a graça de Deus,
sem a unção do Senhor, sem o poder do Espírito Santo. E isso é formado no útero. Ali está a oração, útero. Oh Deus, nos ajude a voltar aos princípios de tudo, Senhor. Oh, nos atrai. Em nome de Jesus, nos atrai, Senhor, para uma vida de oração, para uma intimidade, para um quebrantamento, Senhor. Oh Deus, quando os textos começarem a se tornar mais vivos, mais claros, mais evidentes e mais impactantes, quando a nossa vida de oração melhorar. Quando a nossa vida de oração melhorar, meu Deus, oh Jesus, nos ajuda, aleluia. Sem oração, a fé se torna teórica. Com oração, ela se torna viva, ela se torna dinâmica, ela se torna transformadora. É na oração que o Espírito Santo, ele aplica a obra da cruz no coração humano, aleluia, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, conforme está escrito: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículo 8. A vida espiritual começa quando o homem se rende diante de Deus em oração, aleluia, reconhecendo sua necessidade absoluta da graça maravilhosa de nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Então, desde os patriarcas, a vida espiritual sempre foi marcada por altares, orações. Abraão edificava altares, invocava o nome do Senhor por onde passava, demonstrando que a sua total dependência do Senhor, sua relação com Deus não era ocasional, mas era uma vida contínua. Então Abraão tinha tenda, Abraão tinha altar. No altar ele falava com Deus, na tenda Deus falava com ele. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Você pode estar em qualquer lugar agora, em qualquer lugar mesmo, do Brasil, da Europa, da Ásia, do mundo. Eu vou lhe dar um texto para você entender o que eu quero lhe dizer. Você pode estar sozinha, sozinho, em um quarto de porta fechada, falando com Deus em oração, e isso vai ser suficiente para Deus fazer algo poderoso, tremendo, gracioso, aleluia. Eu estou lendo aqui no livro do profeta Isaías, Isaías, no capítulo de número 52, deixa eu ver se é o 52, se é o 54, deixa eu verificar certinho aqui, porque tem um texto aqui que é maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. 51 de Isaías, se você puder observar, o verso 2 está escrito assim, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz. Agora, olha o detalhe disso aqui, porque sendo ele só, é o quê? Sendo ele só? Sim. Sendo ele só. Sabe onde Abraão estava? Em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia antiga. E no contexto da sua época já existia 360 milhões de pessoas habitando na Mesopotâmia antiga. 360 mil pessoas, corrigindo, 360 mil pessoas. Aí o texto está dizendo que Deus só viu Abraão. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu. Qual o critério que Deus usou para escolher ele? Sendo ele só, primeiro, chamei, segundo, abençoei, terceiro, multipliquei. E eu quero só clarear um pouco mais esse mesmo texto, mas pelo ponto de vista de Neemias 9. Neemias 9. Por quê? Neemias 9, à altura do verso 7 e o 8. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão
Eleger é o mesmo que chamar, escolher. Abrão. E o tiraste de Ur dos Caldeus, no meio de 360 mil pessoas. E lhe puseste por nome Abraão, o Deus que muda história a partir do nome. Verso 8. E achaste o seu coração fiel perante ti. É o critério que Deus usou. Encontrou um coração fiel, sendo ele só. E fizeste com ele aliança, de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus, dos girgazeus, e confirmaste as tuas palavras, porque tu és justo. É o nosso Deus, estamos falando do nosso Deus. Então, quando você estiver em oração, lembre disso, Deus está te vendo. Não é no meio da magna multidão que Deus está te vendo. Deus está te vendo quando você estiver na oração. Ah, você não entendeu? Eu vou te explicar pelo ponto de vista de Jesus. Mateus 6, versículo 6. E tu, quando orares, entra no teu quarto, feche a porta e fala com o teu pai que te vê. Aonde o pai me vê? No quarto de porta fechada. E se você não tiver um quarto, meu filho, Deus te vê no lugar da oração, na escola da oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai que te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Oh, meu Deus do céu! Deus vê quem ora. Deus não ouve primeiro, Deus vê. Olha a lógica do texto. Primeiro ele vê, depois ele vai ouvir. Por quê? Porque a boca só pode falar daquilo que o coração está cheio. Então Deus não fica ouvindo o que a boca está falando, Deus está vendo o que o coração está cheio. E se for verdadeiro a sua entrega, se for verdadeira a sua oração, se for de verdade essa vida que você está derramando no altar da oração, se prepare para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Se prepare, esse seu ministério nunca mais vai ser o mesmo. Se você já prega, vai pregar melhor. Se canta, vai cantar melhor. Se lidera, vai liderar melhor. Se pastoreia, vai pastorear melhor. Se Deus te usa através dos dons do Espírito Santo, vai te usar mais ainda. Mas você vai ver que com mais evidência, mais poder, mais graça, vai ser sobrenatural. Você está pronto para isso, para esta jornada. Essa é a primeira aula de 20 que nós teremos. Deus vai sacudir a sua vida, a sua alma vai ser impactada pela glória do Senhor. Aleluia, glória ao nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, aleluia. Aleluia, tão certo como vive o Senhor e vive a minha alma, eu tenho convicção, certeza que Deus vai mover você do lugar, Deus vai sacudir você, Deus vai usar você para a glória e o louvor do nome dEle. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Então, desde os patriarcas, a vida espiritual sempre foi marcada por altares e orações. Abraão edificava altares, invocava o nome do Senhor por onde passava, demonstrando que a sua relação com Deus não era ocasional, mas era contínua. A Escritura registra em Gênesis 12, verso 8, então edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Você sabe que a raiz do hebraico para invocar, ela acompanha três coisas simultaneamente. Invocar quer dizer prestar um culto público a Deus. 2, com ações de graça. 3, com intercessão. Então a oração de Abraão era um culto, era agradecimento, mas era também intercessória. Oh, meu Deus do céu! E esse padrão revela que a vida espiritual nasce quando o homem aprende a chamar por Deus, ou seja, a ter uma vida de oração. A oração não é um evento isolado, mas uma postura constante de dependência. Onde há oração, há vida. Onde há oração, há vida. E onde a oração ela é abandonada, negligenciada, a vida espiritual começa a definhar. Como eu já citei aqui, quando você não vive oração, não está envolvido com oração, você dá brechas, você peca, você vacila. Então, quando você
tem uma vida de oração, você fica mais atento, mais atenta a essas coisas. O altar sem fogo, ele se torna apenas estrutura. A fé sem oração se torna apenas um discurso. Por isso, a Bíblia insiste que o justo vive pela fé e essa fé se expressa em relacionamento contínuo com Deus. A ausência de oração, ela não elimina imediatamente a fé declarada, mas compromete profundamente a sua vitalidade. Muitos mantêm uma confissão cristã, porém vivem espiritualmente enfraquecidos, porque negligenciam o lugar da oração. E o lugar da oração, para alguns pode ser o quarto, para outros pode ser o carro, para outros pode ser o emprego, a empresa, para outros pode ser a sala, para outros pode ser até o banheiro, para outros podem ser o elevador. E eu estou citando isso porque foi assim, muitas vezes para mim, quando eu estava preso dentro de uma empresa, trabalhando. Então eu orava dentro de um carro, dentro da empresa. Quando eu não tinha essa oportunidade, eu orava no banheiro da empresa. E quantas vezes eu orava num elevador da empresa. Então, de acordo com o dia e a função que eu estava exercendo, eu tinha um ambiente para orar, e era aquilo que eu tinha. Mas talvez o seu quarto seja um monte, talvez o seu quarto seja a igreja, mas seja qual for, em que horário fosse, de manhã, se pela tarde, se pela noite ou de madrugada, seja qual for o lugar e o horário, o importante é orar. Por favor, não abandone o exercício da oração. O profeta Jeremias registra a queixa do Senhor. Jeremias capítulo 2, versículo 13. O Senhor se queixou disso aqui, o meu povo cometeu 2 males, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Então deixar Deus é cavar cisternas rotas que não têm água, e Deus está fazendo uma denúncia: me abandonaram, me deixaram. Ora, eu sou o manancial das águas vivas. Então essa imagem aqui, ela revela que a vida espiritual, ela se perde quando o homem abandona a fonte. A oração mantém o coração ligado à fonte da vida, quando ela é substituída por métodos, atividades ou religiosidade vazia, a alma passa a beber de cisternas rachadas que não sustentam a vida espiritual. E é triste olhar para alguns crentes e perceber que ele está bebendo de tudo, menos da fonte da água da vida. Que ela está bebendo de tudo, menos da fonte da água da vida. Você não pode fazer essa troca, você não pode cometer esse suicídio espiritual da sua alma, da sua vital vida com Deus. Em nome de Jesus, a oração é o oxigênio que te faz viver. Caminhando para a conclusão da nossa primeira aula, a oração preserva a sensibilidade espiritual e impede que o coração se torne endurecido. Portanto, afirmar que a oração é a origem da vida espiritual não é uma metáfora exagerada, não. É uma verdade bíblica central. A vida com Deus começa quando o homem se coloca diante do Senhor em humildade e também em dependência e fé. Jesus, ele afirmou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A pobreza de espírito se manifesta na oração sincera, onde o homem reconhece que nada é e que nada tem sem Deus. A oração, aleluia, inaugura a vida espiritual, sustenta a sua continuidade, prepara
prepara o coração para crescer espiritualmente, onde a oração é valorizada, a vida floresce, tem crescimento, tem prosperidade, os frutos aparecem, as folhas ficam viçosas, as raízes profundas, aleluia, regadas pelos ribeiros do Espírito Santo, oh glória ao nome do Senhor. Onde ela é desprezada, a fé se torna frágil e superficial, é como a figueira que só tinha folhas, mas não tinha fruto. Assim, a oração não é apenas o início da caminhada cristã, mas o princípio permanente que sustenta toda a existência espiritual. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Assim nós encerramos essa nossa primeira aula, esse primeiro encontro dessa jornada de 20 aulas aproximadamente que teremos. E tem muita coisa pela frente, tem muita coisa. Ah, irmã, irmão, se você pegar essa oportunidade, se você fizer esse investimento no seu ministério, na sua vida cristã, na sua vida pessoal, ai, olha, você irá longe. Eu não tenho dúvida disso, eu não duvido de forma alguma. Quem anda com Deus vai longe. E a oração é um convite para andar com Deus. Não se esqueça, se esse conteúdo tem te ajudado e tem sido uma bênção para você, saiba que tem outras pessoas que precisam. Então, você pode compartilhar o nosso trabalho para que essas pessoas possam conhecer, principalmente através desta primeira aula que está sendo liberada. E aí, a partir disso, se essa pessoa gostar e realmente desejar e por Deus for direcionada, ela vai adquirir o nosso trabalho e vai fazer parte da nossa classe. Não se esqueçam que no nosso grupo, no WhatsApp, é um grupo fechado, ali ninguém fala a não ser o administrador, e lá nós estaremos orando uns pelos outros semanalmente, ministrando, profetizando a bênção de Deus na sua vida. Amém? Até breve e até a próxima aula para quem vai fazer parte da classe. Até a próxima aula, se Deus quiser e assim permitir. Até breve.